Deixa eu fazer uma pergunta. A crítica, porque você aí disse que não concorda com Levinas, e eu te acompanho nisso. É possível dizer que o Levinas não teria entendido, no caso, o Heidegger, porque ele entendeu isso que o Heidegger está dizendo do ser de maneira ôntica, em que separa ser de não ser de outro? Porque me parece que é justamente isso. Porque seria mais ou menos a ideia que eu falei no meu texto de dialética do mesmo e do outro. E o Heidegger não está falando disso, né? Não sei. Se é por conta de uma incompreensão em relação a isso. Eu acho que é mais por duas coisas. Eu, na verdade, não sei. Vou falar talvez outras coisas. Pode ser isso também. Mas eu acho que é mais por conta de duas outras coisas. Uma ênfase no aspecto da compreensão, como estrutura fundamental do homem, para o Levinas, isso é sustentável. Outra coisa, é uma coisa que é verdade, é uma compreensão do ser que marca o homem, mas eu acho que a limitação do Levinas com relação ao Heidegger estaria em falar que, por conta dessa compreensão do ser, que, enfim, é o objetivo em Heidegger, haveria um fechamento para a alteridade. Eu acho que isso não é o caso. Outras, em relação ao resto, eu não sei, talvez tivesse que pensar mais essa dialética que você aborda. Porque no Heidegger, quando ele fala de ser aí, ele não, de propriedade e singularização, ele não, essa singularização não só acompanha a identidade, mas não acompanha só a identidade, mas justamente também a alteridade, né? Seria isso. Entendi. Até onde eu entendo essa relação do eu com o outro, até onde eu entendo a dissolução dessa relação, seria no sentido de uma dissolução de um sujeito constituinte, nesse sentido, da crítica a Descartes. Né? Acho que é porque é muito fácil você ler Ser e Tempo e ver na disposição da angústia um solipsismo. Assim, digamos, eu não sei se eu poderia dizer que o Heidegger dá deixas para isso. E era um pouco o que eu estava tentando trazer. Assim, né? A proposta do Heidegger pode não ser tão diferente da de Descartes. É possível aproximá-los, só que, de alguma forma, você não pode colocar tudo no mesmo saco, digamos assim. E eu achei engraçado quando você disse que esses autores que você comentou, eles privilegiam a primeira sessão de Ser e Tempo. Acho que o Heidegger tem um comentário em algum lugar sobre um livro que ele estava dando sobre o Husserl, e ele disse uma coisa parecidíssima, que as pessoas não leem a segunda parte do livro, é justamente a parte mais importante. Assim, ele queria trabalhar justamente essa parte, porque era onde se fundamenta a primeira. Em Ser e Tempo pode-se fazer isso também, a segunda parte, como, em certo sentido, explicando melhor, pelo menos, a primeira. Assim. Só que tem a introdução, né, da obra. Assim. A introdução de Ser e Tempo é uma introdução, inclusive, às sessões que não foram escritas. E ali ele já discorre sobre aquilo que acho que é o ponto que você quer pegar para, digamos, rebater as críticas de Levinas. Eu acho interessantíssimo também, mas eu acho um pouco complicado essa questão que você colocou, se Levinas entendeu ou não o Heidegger. Talvez você queira saber demais, assim, se ele entendeu ou não. O que interessa é o debate que é gerado com isso. Né? E o debate que você pode ter com pessoas que concordam com Levinas, pessoas que concordam com Heidegger, ou transitar entre as duas, enfim, não sei. Por isso que eu acho interessante deixar aberta essa diferença essa separação entre Heidegger e a tradição da filosofia, entre Heidegger e comentador. Seria mais importante transitar nisso, assim. Eu acho que a proposta é essa. Eu achei a sua proposta é essa, pelo menos. Assim. Bom, eu não pretenderia falar que o Levinas entendeu o Ser e Tempo pior do que eu. Exatamente. Conversou com o Heidegger tanto sobre isso. Deve ter entendido muito melhor. Só a ênfase dele é diferente, né? Só que eu acho que o Heidegger, mesmo não tendo enfatizado isso, teria podido pensar, talvez. Sei lá. Eu acho que
talvez a crítica do Levinas seja... porque dá para entender, pelo menos, principalmente pela introdução desse tempo, que a questão do ser é o que há de mais digno, né? E não, por exemplo, a questão do homem. Acho que quando Heidegger tenta se desvincular da tradição de Descartes, de Kant, parece que ele está também se desvinculando do outro, né? Ele está se fechando para uma ética, já que ele não está falando de sujeito. Se não fala de sujeito, não fala nem da relação do sujeito com outro sujeito, digamos assim. O que importa é a questão do ser. Mas acho que o ponto é que pensar a questão do ser necessariamente passa por pensar a questão que é o homem, que necessariamente passa por pensar a questão da relação entre homens, ou entre homem com o mundo, entre... Acho que o ponto é mais ou menos esse, assim. E pelo reconhecimento de que o outro também é um Dasein, marcado pelas potencialidades que também eu tenho. Então eu não posso limitá-lo nesse sentido. Eu acho. Mas eu acho, sei lá, acho problemático, assim, um pouco, às vezes, quando ele fala a questão mais digna de ser pensada. Isso pode ser muito mal compreendido também. Sei lá. O que eu faço aqui é mais digno do que os outros fazem, a filosofia é mais digna. Acho que pode desembocar em algo assim, sabe? Eu entendo a crítica. Não, com certeza, é compreensível. É compreensível. Quanto mais com as consequências políticas que talvez tenham tido, embora não ache que seja consequência disso. Acho que sim. Duas perguntinhas, assim, só a título de compreender melhor, né? Uma para o Rafael de Branco e o de eu esqueço, eu sou péssimo o nome. Porque sempre há um preconceito em relação, pelo menos em algumas, não em todos os lugares, né? Pelo menos vou falar a partir do meu contexto, sempre há uma crítica geral de que o Heidegger é pessimista, porque trata da morte, e aí tem toda aquela discussão de que a questão do ser todo como ser para a morte, né? Eu queria que você desse como é que funciona essa relação do ser todo e o ser para a morte, assim? Porque eu acredito que o Heidegger não é pessimista, né? Para mim, o Heidegger não tem pessimismo, mas eu queria que você aproximasse. E uma outra questão, para o rapaz da ética, tem um texto do Heidegger, meu xará, então, que o Heidegger tem um texto que ele deu no curso de 28 sobre Leibniz, que ele fala que o Dasein ele tem uma estrutura, na transcendência do Dasein ao mundo, o Dasein tem uma estrutura de, vamos dizer assim, de ser por causa de si mesmo. Ele diz nesse curso que o Dasein, porque ele é ser por causa de si mesmo, ele pode tanto assumir a si como assumir o outro. É o que mais ou menos o Heidegger vai dizer. Porque ele vai dizer assim que tratar a relação de eu e tu seria prescindir já do argumento fenomenológico e dizer assim, não, nós estamos caindo de novo na questão do sujeito, novo no problema da teoria do conhecimento, sujeito e objeto. Então, parece que o Heidegger lá aponta a ideia de uma... Aí ele vai dizer assim, porque o Dasein por causa de si mesmo, ele pode então ser egoísta ou então ele pode ter alteridade, ou então ele pode ser egoísta. Se não pensarmos mais na questão do sujeito, se não pensarmos na relação eu e tu, então o Dasein consegue escapar do solipsismo e consegue ter uma alteridade, né? Aí a minha pergunta é assim, se a gente... a tematização da ética, parece-me que você tem que pressupor o tu, você colocou na questão de ter consciência, mas o ter consciência, e aí o Levinas traz em relação com o outro, se a tematização da ética, no Heidegger, do ser e tempo que você está trabalhando, se a gente não corre esse risco que o próprio Heidegger alertou de a gente ter que admitir novamente um sujeito, ou uma não sei se é perca, mas ou seja, você tem que cair de novo no sujeito para pensar o tu, porque, entende? Eu não sei se você... É nesse sentido. Bom, é isso aí. Bom, uma pergunta ampla. O que eu posso dizer talvez é que
imagino que não, porque essa incidência desse outro que perturba a minha cotidianidade média é uma incidência no meu mundo, né? Ela desorganiza a minha estrutura de relações com o mundo. Então, eu acho que permanece sendo uma relação a mim. Esse, por causa de... a palavra é essa, em vista de si mesmo, em virtude de si mesmo, essa ideia do in vile, então, eu acho isso, eu não sei. Talvez não tivesse mais o que responder. Acho que é uma ruptura na minha, do design. Quer dizer, não sei se eu consegui me fazer entender. Essa incidência no outro que perturba o meu mundo, continua sendo o meu mundo, é a minha estrutura de significação que era imprópria, que se rompeu, talvez causou com que eu me angustiasse. Né? Bom, concordando com você, eu também não acho que essa configuração do ser para a morte seja pessimista. Eu acho que é só esse dado do... Dado não. É essa coisa da antecipação, o caráter de antecipação. E da mesma forma como é ser para a morte, é ser para o início. Né? Isso que eu acho legal. Porque o design é o ser para seus fins. Né? É finitude, simplesmente isso. Né? E entra nisso uma série de coisas. A questão da historicidade, a questão do tempo, né? Do instante. Não, de maneira alguma eu penso como pessimismo. Né? É simplesmente o ser para os seus fins, né? Ser para caráter de projetar. Eu teria que entrar um monte de coisa. Eu mesmo talvez não saiba explicar isso, sabe? Caráter de projetar essas coisas, enfim. Mais questões? Então, vamos encerrar a mesa. Eu agradeço ao Bernardo, agradeço ao Luciano, agradeço ao Vitor. A gente faz um rápido intervalo e retomamos às 17 horas com a conferência do professor Paulo César da Estrada. Por favor, aplausos.